todos, feliz por mais um encontro nesta noite onde teremos informações muito importantes, reflexões, estudos, informações que vão nos trazer luz sobre o funcionamento da Casa Espírita. Mas antes disso, precisamos dar alguns recados. O nosso centro ficou muito tempo fechado. Agora, vamos retornando pouco a pouco. Iniciamos com os trabalhos de passe e atendimento fraterno. O atendimento fraterno precisa ser agendado. Vocês podem acessar o link através do QR Code que vai aparecer aqui na tela. Para o passe, é necessário apenas vir na casa. Vocês podem encontrar os horários nas nossas redes sociais. E para podermos nos conectar melhor com Deus, vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Obreiros atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo o ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago 1:25. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe são afetas e rende sincero culto à lei da liberdade. Ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina. Atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras que lhe se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que os outros lhe recordem o empreendimento que lhe compete. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se, fortalecendo a própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar os outros, pela inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria de obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. E com essas belas palavras do nosso irmão querido, rogamos ao Pai a luz, a paz e a saúde necessária para podermos seguir em frente, trabalhando, estudando, aprendendo, mas principalmente evoluindo. Que o amor e a luz do Divino Mestre recaia sobre cada um de nós, nesses momentos que teremos ao longo da palestra, que possamos receber este amor, receber esta luz tão importante que necessitamos para a nossa caminhada aqui no planeta Terra. E assim, temos o prazer de receber a nossa irmã Andréia, do Centro Espírita Bom Pastor de Navegantes, que vai nos trazer informações muito importantes sobre os bastidores da Casa Espírita.
Infelizmente, no último ano, a maioria dos centros espíritas fechou as suas portas em virtude da pandemia. Era necessário. Porém, do lado espiritual, eles não pararam. Eles continuaram trabalhando incessantemente, auxiliando os desencarnados e nós, os encarnados. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho tão importante, que é a parte espiritual da Casa Espírita. Que possamos aproveitar esta noite, esta palestra, e que Deus, na sua infinita misericórdia, nos atenda, nos oriente e nos ilumine. Olá, pessoal, como estão? Espero que bem. Hoje vamos fazer a exposição Nos Bastidores de um Centro Espírita, baseado neste livro aqui, Na Seara do Bem. Então, vou compartilhar com vocês as imagens do PowerPoint. Aqui, deixa eu organizar os controles da ferramenta. Muito bem. Então, neste livro, temos a história de Carlos Tonini, um trabalhador espírita que desencarnou e, após um tempo na espiritualidade, ele manifesta o desejo de conhecer como que é o trabalho dos benfeitores espirituais no auxílio de uma casa espírita. Então, aqui a gente vê imagens dele chegando a uma casa com um tarefeiro, né, do plano espiritual, e em seguida ele é apresentado ao mentor da casa, que é esse senhor ali no meio, o senhor Joel. Então, ele recebe Carlos Tonini, né, recebe com muito amor, muito carinho, e então faz a permissão para que ele possa, na condição de aprendiz, né, verificar como que é essa tarefa tão importante. Ao fundo, a gente já consegue ver alguns trabalhadores atuando nos momentos antes de início de uma exposição espírita. Nessa casa ocorrem vários trabalhos ao mesmo tempo, atendimento fraterno, o passe, a evangelização, como muitas das nossas casas. Então, aqui a gente já tem a nossa primeira lição, né, que muito antes do primeiro tarefeiro adentrar a casa, o trabalho espiritual já está sendo feito horas antes, já está sendo preparado, né, a limpeza fluídica da casa já está sendo realizada e deixando tudo muito harmonioso. A gente não se sente assim quando entramos numa casa espírita, a gente sente essa harmonia, essas vibrações de paz. Então, aqui a gente consegue perceber o porquê, né? O trabalho é intenso. Então, o Tonini se depara com um grande número de trabalhadores e fica bastante surpreso, né? E questiona então ao Joel, né? Qual era o critério para ser um trabalhador? E eis então que Joel responde a ele: boa vontade. O trabalhador de Jesus deve estar pronto para servir onde existir a necessidade. O serviço é oportunidade de iluminação e crescimento. Todo auxílio em favor do semelhante é abençoada conquista em nosso próprio benefício. Então, aqui nós temos outra lição, né? Devemos nos colocar disponíveis, isso serve para nós também encarnados, né? Serve para que nós devemos nos colocar disponíveis aonde for necessário, né? Aonde o trabalho se apresenta. Isso vai muito em comum com o que André Luiz nos diz: aquele que faz o bem é o primeiro a ser beneficiado. Então, a fala do Joel é: todo auxílio em favor do semelhante é abençoado, conquista nosso próprio benefício. Então, é muito importante que a gente se coloque, claro, de acordo também com os critérios da casa, né? Geralmente, ter o comportamento doutrinário, frequentar palestras, frequentar estudos que a casa possa oferecer, né? São geralmente os critérios para ser um tarefeiro. E aqui, então, ele diz que, além desses, né, tem que ter a boa vontade, o desejo de trabalhar no bem. Então, depois de Joel conversar, dar aquelas palavras de ânimo, né, para o pessoal iniciar os trabalhos, cada um se dirige aonde é responsável. E aqui a gente vê nessa outra imagem o trabalhador do plano físico,
indo abrir as portas da casa espírita, que a gente já consegue reconhecer a nossa própria casa, né? Quando a gente chega nos portões, a gente já pode imaginar que existem sim, talvez, né, não aos nossos olhos físicos, mas existem sim trabalhadores no plano espiritual que já se encontram ali e já estão atuando, inclusive. Né, magnetizam o ambiente, preservam, renovam a psicosfera do lugar. Então, seguindo, Joel mostra ao Tonini outros trabalhadores que carregam como que uma ânfora. E Tonini pergunta, né, o que eram aquelas ânforas? Quem eram esses trabalhadores? E eis que ele esclarece, né? Então, são fluidos retirados da natureza, essência que vem das flores, das árvores, das folhas, inclusive da água, né? Que a gente já sabe que cientificamente é um ótimo condutor de energias, e é claro que a espiritualidade já sabe disso, né? A gente sabe que a Terra é uma cópia imperfeita, né, do plano espiritual, então eles também se utilizam disso e vão utilizar desses recursos que vão emanar fluidos benéficos em vários momentos do trabalho daquela noite, mas principalmente no momento do passe. Então, seguimos aqui esta hora, que é a hora da música, né? Em geral, as nossas casas mantêm uma música agradável, uma música com um fundo, somente, né? O fundo musical, com natureza, mas aqui ele demonstra um tarefeiro da arte, né? Muitas das nossas casas têm a arte espírita, alguém que conhece música espírita, e aqui a gente tem um exemplo, alguém tocando violão e cantando uma canção. E Tonini observa, bastante surpreso, que caíam como que pequenas flores, né, emanações muito benéficas que iam modificando o íntimo, né, como se fossem pequenas pétalas. E ele sentia essas energias amorosas vibrarem nele de uma forma bastante interessante. Então, quando a gente chega na casa espírita para uma exposição, é falado, né? Silêncio, silêncio é uma prece, que é o momento da gente se concentrar, da gente se perceber, se harmonizar com o ambiente, até para que a gente consiga receber melhor esses fluidos benéficos. Mas aqui eu trago também outro momento no livro Nosso Lar, onde ele descreve, André Luiz descreve logo no início, que no momento que ele é levado para o hospital, ele vai conhecer o lugar e eles fazem uma prece em conjunto, né, uma prece muito bonita, e em seguida ele descreve que as 72 pessoas que estavam lá iniciam um cântico celeste maravilhoso. E naquele momento ele sente e vê como que pequenas miosotes, como se fossem florzinhas azuis, né, caindo minúsculas sobre eles, e elas iam se desfazendo, bastante leves, não se conseguia detê-las nas mãos. E ele, André Luiz, sentia essa renovação de energias. Então, é a mesma descrição, é algo muito semelhante, né? Não é visto com os nossos olhos físicos, mas é possível que nós possamos sentir. Então, por isso, é necessário que nós tenhamos esse momento de concentração, né? Quando a gente adentra a casa espírita. Aqui eu trouxe, talvez, o nome mais conhecido, né, da arte espírita, da música, que é o casal de irmãos Tim e Vanessa. Né? Tem músicas, eu digo que é poesia cantada, né? São músicas belíssimas. Caso alguém não conheça, convido então a conhecer. As músicas deles são incríveis, são lindíssimas. Mas também trouxe outra pessoa que se utiliza da arte, que eu gosto demais, demais, que é o Denis Soares. Né? Tá todo o trabalho dele disponível no YouTube, né? Quem quiser acessar, tudo gratuito. E ele também traz músicas belíssimas, né? Tem uma dedicação muito, muito grande à arte espírita. Então, convido vocês, se caso não conheçam, a conhecê-los. Então, esse é o momento que toda casa espírita tem. Momento que antecede a exposição em si. Então, aqui tem um reloginho, porque as nossas casas são bastante pontuais, não é mesmo?
Por que que existe essa pontualidade? Então, a espiritualidade nos mostra, como a gente viu até aqui, que o trabalho ocorre nos dois planos. Então, começa lá também, pontualmente, gente. Então, a gente também precisa ter essa responsabilidade de pontualidade. Frequentadores, trabalhadores devem iniciar sempre pontualmente. Aqui a gente tem 2 trabalhadoras lá da casa que eu frequento, que é o Bom Pastor, que concederam, né, a possibilidade de eu mostrar a imagem delas. E então sempre tem esse momento, né? A leitura, uma leitura de uma mensagem edificante junto com a prece. E aqui a gente tem que lembrar que muitas vezes ocorre essa sintonia com a espiritualidade e o dirigente, ele vai sintonizar e ele pode repetir, né, intuitivamente algumas palavras, e eles juntos, eles iniciam então a prece nos trabalhos da casa. Então a gente dá abertura sempre todo o trabalho espírita com uma prece muito bela. Aqui, então, a exposição, a gente vê ali ao centro o expositor, e essa imagem é bastante interessante, então, né? O expositor ligado mentalmente, né, em sintonia com o seu mentor espiritual, né? Pode ser também o mentor da casa, né? Pode ser um amigo espiritual que esteja próximo, e ali a gente vê 2 tarefeiros da casa fazendo a sustentação. Muitas casas atuam dessa forma. Em outras, esses tarefeiros que dão a sustentação, eles vão estar sentados em outro lugar, mas ocorre da mesma forma. Então, ficam vibrando, né? Ficam em sintonia para que ocorra o esclarecimento, o consolo, toda a informação que ele vai trazer da melhor forma possível. Esse momento aqui também é importante que haja essa sintonia para que esse expositor traga recursos mentais que estão, às vezes, lá no subconsciente e emergem à memória dele, e ele vai falar para que a pessoa que esteja ouvindo tenha mais clareza do que ele está falando, consiga compreender melhor. E aí vai trazer tudo aquilo que ele já aprendeu, né? Nada que ele não tenha se preparado, né? O mentor não vai poder trazer informações que ele não estudou, que ele não se preparou, mas sim algo que ele, em algum momento, tenha estudado, tenha lido, e aquela ideia vem à tona intuitivamente, e ele fala, então, ao público, para que aquela pessoa tenha essa instrução devida. Aqui é outra imagem bastante significativa, onde a gente consegue ver, aqui em cima, ó, no canto esquerdo, talvez vocês consigam ver com o meu cursor, como que seria o plano espiritual. Esses desencarnados que são trazidos pelos trabalhadores da casa para assistir, para se instruir também, para se consolar, né? Eles vão aproveitar desse momento, sim, da exposição, para compreender, talvez, o seu processo, o que tem acontecendo. E a gente sabe que as paredes da casa, elas se ampliam muito, e cabem muito mais frequentadores, né? Além dos que estão encarnados. Então, ali embaixo a gente consegue ver aqueles que vieram fisicamente, ver a palestra, né? E a gente consegue ver os desencarnados. Ali também os tarefeiros dos 2 planos, né? A gente consegue perceber o quanto que essa tarefa é bastante importante, tem uma sustentação, tem uma colaboração do plano espiritual, porque muitas pessoas vão ser esclarecidas nesse momento. E lá atrás, então, abre-se como que uma tela mental, né? O expositor está falando, está citando a vida de Jesus, os ensinamentos que ele trouxe, então se abre como que uma tela para facilitar aos desencarnados que estão mais presos à crosta, né? Que ainda estão materializados, eles precisam desse recurso que é mais visual. Então, André Luiz também descreve isso, né, nos seus livros, que contam a vida no mundo espiritual. Ele também traz essa informação dessa tela mental que se abre, não? Então, aqui a gente tem esse exemplo também, né, de uma forma mais fácil. Aqui a gente consegue ver do ponto de vista do frequentador, né? Então, uma moça, a Fernanda, ela vai ouvindo as palavras do palestrante,
e ela vai pensando no que aconteceu na sua casa, porque essa palestra ele fala de Jesus, ele traz o bom ânimo, ele fala sobre perdão, e conforme ele vai falando, ela vai lembrando de si. E de manhã, Fernanda teve uma briga com a sua mãe, as duas discutiram, ela acabou falando impropérios para sua mãe, e ela saiu batendo porta, as duas ficaram muito nervosas. Porém, nesse momento, ela começa a repensar como que ela vai atuar quando ela chegar em casa, né? Essa mudança no psiquismo, né? no próprio íntimo, ela vai pensando que não foi o que ela fez, não foi exatamente o que ela gostaria de ter feito, mas sim é possível mudar. Então aqui a gente vê, né, passinhos que a gente vai dando na nossa própria reforma íntima. Então, pela vontade de Fernanda, ela vai modificar isso, né, através das palavras do expositor. Aqui a gente vê a Dona Célia. Dona Célia era uma senhora que costumava ser bastante negativa nas suas ideias. E através dessas ideias, desses recursos mentais que ela lança, como que uma fumaça preta, tóxica, que vão envenenando o corpo dela. Então, aqui, claro que é para ilustrar, né, para tentar ilustrar a situação, né, não é visto, né, aos nossos olhos, mas a espiritualidade consegue ver sim. Então, está Tonino e Joel observando o que estava acontecendo. Então, não era nada de fora, como às vezes a gente acha que é um obsessor, que é né, algo que possa acontecer, não. Era a própria forma dela lidar no mundo, trazia essa massa escura ao centro cardíaco dela. E, invariavelmente, ela se queixava de uma angústia e opressão no peito, e provocada pelo próprio estilo dela de lidar no mundo. Porém, também conforme ela ia ouvindo as palavras do expositor sobre bom ânimo, né, ela ia modificando o seu íntimo, modificando, repensando o jeito dela lidar com os colegas, com as famílias, com os familiares, desculpem. E isso ia dissipando essa massa tóxica e não se via mais. Depois de um tempo, eles comentam que não se via mais e que esses fluidos deletérios foram, então, dissipados também pela vontade de Dona Célia. Aqui, a gente se depara com o Senhor e a gente, muitas vezes, está no lugar dele, não é mesmo? Aquela pessoa que não consegue se sintonizar com as palavras do expositor e começa a divagar, a pensar em coisas da vida, e aqui ele está pensando no seu trabalho, né? Coisas corriqueiras, nada muito importante, mas o que tinha acontecido, os documentos que ele tinha assinado vinham na cabeça dele, e ele, de modo que ele não conseguiu, naquele momento, nesta palestra, não conseguiu assimilar os ensinamentos. Então, isso para nós é importante, a gente saber que ele não vai se beneficiar tanto do que é falado, né? Porque ele não estava predisposto, ele não vigiou, né? Não é assim que Jesus nos ensinou, vigiar e orar, isso é vigiar os nossos pensamentos. Então, se de alguma forma a gente costuma devagar, uns mais, outros menos, a gente tem que tentar trazer o nosso pensamento, a nossa atenção para o que é mostrado ali, não é mesmo? Então, seguindo ainda aqui, na plateia, né, dos frequentadores, a gente vê, né, tenho certeza que muitos de vocês já viram também isso acontecer, pessoas que acabam por adormecer. Mas aqui eles falam, então, sobre dois casos. Um senhor ali atrás, ele adormece pelo cansaço, ele é pedreiro, então, ao adentrar na casa espírita, ele se senta, ele relaxa e ele acaba adormecendo pelo cansaço. Mas, em um dado momento, ele retoma, né, e faz assim como que se acordando e consegue retomar, e presta atenção, e consegue se beneficiar, né, das palavras, do aprendizado da noite. Porém, esse senhor ali mais na frente, que a gente consegue ver, eu vou tentar tirar aqui a minha imagem para vocês, a gente vê como que uma emanação que vem lá de fora, vem lá da janela. O que é isso? Então, esse senhor está ligado, ele está em sintonia com um obsessor dele, com alguém que eles acabaram tendo a mesma vibração,
e ele imanta essa pessoa e essa pessoa adormece. Então, ele também, claro, através do jeito dele ser, né, não é algo imposto, né, ele acaba vibrando da mesma forma e adormece nessa ligação fluídica com os espíritos obsessores. E a descrição é que até o final ele continua adormecido, então não conseguiu se beneficiar das instruções da palestra. Então, a gente também deve se cuidar com isso. No momento, se a gente sentir um pouquinho de sono, a gente tem que, às vezes, né, também dar uma acordada, né, tentar dar uma mexida, às vezes até, quem sabe, levantar, também é possível, para que a gente saia dessa vibração, dessa sintonia e se perceba, né? Aqui, então, a gente vai para um outro local da casa, que é a evangelização. Acredito que todas as casas possuem esse trabalho que é muito sublime, é um trabalho que é muito, muito importante, porque atua em todos os espíritos, né, de todas as idades nesta encarnação, e aqui a gente vê, no primeiro plano, crianças um pouco menores, ali como que numa segunda sala, crianças um pouco maiores. Então aqui Tonini também pergunta o que está acontecendo. As crianças estavam bem animadas, né? E quem eram aquelas mulheres que estavam ali desencarnadas? Estavam aprendendo? E eis que o Joel fala que sim, eram mulheres que, quando encarnadas, falharam no seu papel, na sua missão materna. Elas falharam como mãe, né? De alguma forma, abandonaram os filhos e, no plano espiritual, elas manifestam o desejo, então, de melhora, de se aperfeiçoar, e elas vão aprender com as evangelizadoras que estão ali doando todo o seu amor, né, o seu tempo com essas crianças que não são filhos delas, mas que ela faz com todo o amor possível essa tarefa. E ali, né, a gente vê do outro lado a mesma coisa. Então, eu trouxe para vocês outra referência desse livro Evangelização no Mais Além, caso alguém tenha interesse de saber. O conteúdo também fala sobre como que ocorre o processo do evangelizador, né? E aqui vai falar sobre a história da Aninha e que ela vai aprender como que ela vai evangelizar. Então, ela solicita esse estudo, ela entra no curso para evangelização desencarnada, percebam, desencarnada. E, posteriormente, ao encarnar, ela vai atuar, claro, como evangelizadora. Aqui eu trouxe algumas imagens que estão na internet, né, da evangelização de bebês, só para a gente falar um pouquinho disso, né? Então, hoje, as nossas evangelizações começam até no ventre, na gestante, porque é um espírito que já está ali ligado a essa mãe. Então, a evangelização já começa nesse momento. Né? E dos bebês também. Encarnados são bebês, são crianças muito pequenininhas, fofinhas, mas o trabalho é todo diferenciado. A gente vê os tapetes, né? É muito bonito esse trabalho. Sugiro que procurem sempre quem tem bebês, né? No momento que a gente puder retomar os trabalhos presencialmente, que procurem as casas, né? Para ver se já existe essa sublime tarefa na sua casa. Aqui eu trouxe uma imagem lá do centro que eu atuo, né, do Bom Pastor. A gente fez essa parede interativa para evangelização, então a gente consegue ver ali uma criança, né, interagindo com a parede. Então, na evangelização infantil sempre é trabalhado os 3 reinos, né, o mineral, o vegetal, o animal. Fala então sobre Jesus, sobre o nosso querido mestre Jesus, e ali é de uma forma bastante lúdica, claro, voltado para a criança. É uma tarefa que vai se falar sobre o espiritismo, os ensinamentos de uma forma muito lúdica, né? Mas as crianças aprendem muito, tá? E aqui, então, é o meu grupo de jovens, né, do Bom Pastor. Também tem autorização dos pais deles, né, para poder divulgar aqui. Então, a gente estava, que era uma das nossas aulas, né, a gente sempre incentiva que as casas invistam bastante na evangelização de jovens, porque sempre se fala nesse ato que existe, né, da infância, que as nossas casas têm bastante criança em evangelização, e depois em adultos,
né? E fica esse ato, né? Como que onde estão esses jovens? Então a gente precisa atuar muito com eles, né? Os frequentadores, aqueles que conhecem, que têm filhos na juventude, incentivem seus filhos a buscarem grupo de jovens. Tem muito trabalho das casas, das uniões regionais que se unem para fazer encontros regionais, encontros estaduais, e os jovens amam, eles gostam demais, e o trabalho é muito bacana. Então, incentivo todo mundo a buscar a evangelização, que também, né, vai se falar, vai muito se aprender, mas de uma maneira voltada ao jovem, né, que tem que ser sempre bastante dinâmico, que é diferenciado do adulto. Mas então seguimos aqui com a palestra aqui do livro Na Seara do Bem. As nossas casas têm esses livros onde a gente anota os cadernos, né, que a gente anota os nomes das pessoas que a gente deseja que se faça em outro momento a irradiação. Então, a gente alinha, né, no papel as nossas ideias, a gente grafa ali as nossas disposições íntimas, quando a gente coloca o nome, né, com carinho a gente coloca lá, vamos colocar o nome lá da Andréia no caderno, para que ela receba esses fluidos benéficos, irradiação, prece dos tarefeiros, né, dos dois planos. E aqui, então, a gente vê o trabalhador, né, com como que um aparelho que eles descrevem como meio que transparente, né? A gente consegue hoje dizer que parece um tablet, mas ainda é mais tecnológico, por assim dizer, né? A gente sabe que a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual, então as tecnologias que a gente tem aqui há muito tempo já existe lá, então está sempre à nossa frente. Mas aqui ele descreve então esse aparelho onde o trabalhador do plano espiritual passa por cima desse caderno e a gente lê, né? Antônio RDS. E ao lado a gente vê uma senhora. Essa senhora é a mãe do Antônio. Ela que escreveu, ela que imprimiu ali, né, o desejo dela, o amor dela nesse caderno para que esse filho seja auxiliado. E eles, então, a título de conhecimento, eles vão até a palestra que ela está lá, eles vão até lá para saber um pouquinho dela. A gente vê aqui em seguida. Lá está a mãe do Antônio. E o que ocorre? Ela está ali lembrando e se forma como que uma tela mental, né, para os trabalhadores poderem verificar. Então, ali, ela está lembrando que a esposa do seu filho acabou abandonando a sua família e deixou os dois filhos, né, os dois, no caso, netos dela. E o filho está muito triste, ela também se sente triste com aquilo. Mas conforme as palavras do palestrante, de bom ânimo, vamos ter fé, ela afirma com ela mesma, sim, eu preciso ter fé, Jesus vai nos ajudar. Então, com essas palavras de otimismo, ela vai captando esses fluidos benéficos e ela vai modificando essas disposições íntimas também para auxiliar o seu filho. Lembram que a gente comentou lá no início, né? Aquele que auxilia o primeiro a ser beneficiado. Então, no momento que ela deseja, ela escreve ali o nome do seu filho, ela também se auxilia, ela também vai ser auxiliada, né? E tenho certeza, né, que existe todo um trabalho da espiritualidade, como a gente viu lá no início também, muitos tarefeiros, eles estão atuando nos momentos de todos os trabalhos da casa, no momento da exposição espírita, né? Eles estão ali atuando, né? Auxiliando todos que buscam e frequentam naquele momento. Então, em seguida, a gente tem o passe. Né? Aqui conseguimos ver várias pessoas em disposições mentais diferentes. Então, ali, esse senhor de terno, ele está concentrado lá no seu trabalho, né? Pensando no projeto que ele vai fechar e tal, e ele está pensando nisso na hora do passe. Então, ele não consegue receber as bênçãos do passe, né? As bênçãos energéticas, ele não consegue assimilar, digamos assim, de maneira completa. Né? Ele vai receber, sim, mas não de uma forma tão completa quanto os outros que estão concentrados. Então, aqui, a gente consegue já perceber que o momento que nós recebemos o passe, a gente deve
se concentrar, a gente deve entrar em prece junto com o tarefeiro. E ali a gente consegue ver como que é essa tarefa, né? O passista, né, o trabalhador da casa, junto com o trabalhador também da casa, mas do plano espiritual, né, que já tem uma condição elevada. E eles estão, a gente fala que o nosso passe é misto, então é o passe do encarnado com o desencarnado, eles atuam juntos. E nós que recebemos, a gente tem que prestar atenção, se concentrar, de preferência também entrar em prece, para que a gente consiga sintonizar com a espiritualidade e receber todos esses eflúvios benéficos para nós. Aqui a gente consegue ver essa senhora, que ela consegue fazer como que irradiar, né, o próprio perispírito um pouco além do corpo. Claro que aqui está bastante além do corpo, mas não é assim que acontece, né? A gente consegue ver o cordão de prata, né? O cordão fluídico descrito por Kardec, e ela se concentra tanto que ela se eleva um pouquinho, né? E aqui a última trabalhadora, então, recebendo ela, né? E o espírito que está aqui no seu ventre, e os dois, então, recebem esses fluidos salutares e saem de lá, com certeza, muito melhor do que quando ali entraram. Em seguida, a gente tem a fluidificação das águas. A gente já falou que a água é um excelente condutor de energias, então fica fácil a manipulação dos fluidos. Então, em geral, antes da pandemia, né, a gente tem aguinha em copinhos que é distribuída para os frequentadores. Então, quando você pega o seu copinho, aquele copinho é destinado para você, né? Aquele ali recebeu os eflúvios dos desencarnados que estavam ali trabalhando, se concentram, eles imprimem essas energias manipulando os fluidos e dão características medicamentosas mesmo. Então, esse é um dos pontos que a gente chama de terapêutica espírita, né? Junto com o passe, junto com o evangelho no lar, né? Junto com o estudo, a reforma íntima, faz parte da terapêutica espírita. Aqui a gente tem o atendimento fraterno, o diálogo fraterno, cada casa utiliza um nome, mas a ideia é a mesma, né? O objetivo vai ser sempre o mesmo, de a pessoa se dispor, o tarefeiro vai se dispor a dialogar à luz do evangelho com aquela pessoa que busca esse auxílio. E ali a gente tem, então, esse senhor que busca o trabalhador e ele vai falar e pede ajuda quanto à doença que ele tem, ele está muito preocupado, então ele quer uma palavra de consolo, o que ele pode orientar. E esse senhor, ele está muito sintonizado com a mentora dele, que é a irmã Celestina, e ele consegue intuitivamente captar algumas orientações dela, e ele então dá palavras de estímulo e confiança. Se vocês estão ouvindo uma cachorrinha, é a minha, tá? Que ela está aqui junto comigo. Então ele dá essas palavras de incentivo a ele, inclusive orienta: procure um médico, é importante que o senhor faça o tratamento da medicina terrestre. Então, ele faz esse incentivo, em seguida a terapêutica espírita, né, convida-o a adentrar aos estudos introdutórios do espiritismo, e assim ocorre esse primeiro atendimento. Em seguida, a gente vê aqui essa senhora, essa moça, né, essa jovem, e ela busca o atendente e ela conta que ela sente-se muito deprimida e não consegue compreender o motivo, porque ela tem um bom trabalho, ela tem familiares excelentes que auxiliam, mas ela se sente muito triste, ela tem pensamentos negativos, ela fala que tem muita angústia no peito, e ela quer saber o que acontece, como que eles podem auxiliá-la. Então, a gente já consegue ver ali ao lado dela, né? Ela está imantada com um irmão que naquele momento está obsediando, né? Mas como? Eles estão ligados desde outras existências, e esse senhor é desencarnado, ele está no início do atendimento, ele encontra-se do lado de fora da casa, né? Então, os trabalhadores chamam ele para dentro, permitem que ele entre para que ele possa ser atendido. Então, ele é atendido, ele é socorrido,
e ele é encaminhado para tratamento, né? Depois de passar aí a raiva dele, a ira. Então, com muito carinho, com muito amor, esses tarefeiros do plano espiritual atendem esse senhor que aceita e é encaminhado também ao tratamento no plano espiritual. E a gente acaba sabendo que depois de um tempo, essa moça consegue se recuperar, né? Ali no momento ela fazia já tratamento psicológico, psiquiátrico, sem ter bons resultados. E depois desse momento ela consegue observar que a sua melhora progressiva. Então, aqui, já para caminhar o nosso final, né, também é a finalização dos trabalhos da casa, o pessoal indo embora, né, bastante feliz com o que ali aconteceu, e também a finalização do trabalho no plano espiritual, que vai ocorrer após. Então, quando a gente vai lá e tranca, apaga as luzes, tranca a casa para finalizar, o trabalho no plano espiritual muitas vezes continua, né? Muitas vezes outras pessoas serão atendidas, desencarnados serão assistidos, às vezes iniciam cursos, sim, é descrito em larga a literatura espírita, né, os cursos que é oferecido, mas aqui, nesse momento, eles vão finalizar o trabalho também, então eles se cumprimentam, eles fazem a prece final, agradecem a Deus, a Mestre Jesus, e são os últimos a saírem. Então, aqui, pessoal, para a gente finalizar, tem essa frase lá na apresentação do opúsculo, a orientação aos centros espíritas, né? Para quem deseja ver, tem todas as orientações a todos os trabalhos que eu aqui descrevi, né? É da Federação Espírita Brasileira. Então, diz ali, né? Um centro espírita é um polo de consolo e esclarecimento aos irmãos e humanidade, reconhecendo-se sua importância para a edificação do mundo novo, para a construção da paz e para a promoção do bem a partir da regeneração do ser e da compreensão da sua imortalidade. Então, a gente percebe que o trabalho da Casa Espírita não é simples, é importante, deve ser levado com muita responsabilidade, com muito amor, e geralmente é assim, os trabalhadores são abnegados, né? E então espero que hoje possa ter esclarecido algo para vocês. Agradeço a companhia de todos e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós.